Por que eu não faço mais micropigmentação esfumado e shadow? Nesse vídeo eu vou explicar o porquê eu abandonei essas técnicas e abracei outra que eu considero a melhor, e também vou te explicar a diferença entre essas três técnicas. Bom, quando eu comecei, a gente aprendia três técnicas, que era fia-fio, shadow e esfumado. Qual é a diferença entre essas três técnicas? Bom, a fia-fio, o nome mesmo já diz, são fios que vão simulando, uma sobrancelha, mais natural. A shadow é um efeito mais esfumado, então ela tem esse efeito um pouco mais marcado. E a compacta é um efeito bem mais marcado, A técnica compacta a gente faz mais em movimentos circulares, porque ela fica bem marcada mesmo, e o nome já diz. Só que você já consegue perceber a diferença da densidade de cada técnica. Nós temos uma mais natural, uma que é um pouco mais marcada e uma outra que é muito marcada. Antigamente a gente via essas pessoas com essa técnica, por isso que hoje muitas pessoas têm medo de fazer micropigmentação, porque tem essa imagem aqui de técnicas antigas. Então quando a gente aprendia micropigmentação, aprendia-se essas três técnicas. Antigamente usava-se muito a técnica esfumado porque a fia-fio não era uma técnica muito natural. Existiam muitos fios que eram muito confusos e você não conseguia ver naturalidade. Foi aí que eu comecei a desenvolver e foi aí que eu comecei a ficar inconformado por querer fazer algo natural, querer fazer algo diferente do que eu aprendi, diferente do que eu via, dos resultados de fia-fio, que a fia-fio ela veio para trazer um efeito mais natural. E quando a gente via procedimentos de fia-fio, a gente via procedimentos artificiais. Então, por isso que antigamente não se fazia tanto fia-fio e hoje é a técnica mais utilizada, porque com a evolução que teve das técnicas, as pessoas desenvolvendo, a gente tem um efeito muito mais natural. Então, a shadow ela é um efeito mais marcado que não pode ser feito em pessoas que não têm pelos na sobrancelha. Então, por exemplo, se você atende uma cliente que tem muitas falhas ou que ela não tem muitos pelos, que é a maioria dos nossos clientes, sempre tem uma falhinha, sempre tem uma quantidade menor de pelos, não se pode aplicar a técnica esfumada porque fica muito marcado. Claro, tem pessoas que gostam de um efeito mais marcado, tem pessoas que gostam de um efeito estilo maquiagem, mas hoje, devido ao medo que muitas mulheres têm de realizar o procedimento e de ficar algo artificial, aquela sobrancelha que chega primeiro, a fia-fio se destacou muito. Por quê? Porque a gente consegue trazer um efeito natural. Qual efeito natural é esse, Túlio? De você acordar todos os dias sem precisar passar lápis e ter as sobrancelhas perfeitas, sem falhas. O dia que você quiser um efeito maquiagem, que é o que a shadow traz, aí sim você faz uma maquiagem, como por exemplo, você vai num casamento. A fia-fio não vai ser ideal para você ir num casamento, talvez. Não sei qual é o seu perfil, mas se você fizer um efeito de shadow, você vai ter um efeito maquiagem 24 horas. E talvez isso não seja interessante. Então, esse entendimento das clientes fez com que a gente entendesse que a fia-fio hoje é a técnica em destaque e é a técnica que vai trazer a maior naturalidade. Para diferenciar uma técnica da outra, vou abrir um parênteses aqui também. Você pode misturar as técnicas, você pode fazer uma técnica de fios com shadow, mas que também eu, Túlio, não gosto. Eu prefiro trabalhar somente com a fia-fio. Mesmo que você queira um pouco mais marcado. Vamos supor que a cliente quer um efeito fia-fio, mas ela gosta de um efeito um pouco mais marcado. Eu posso fazer isso com a fia-fio também. Eu posso colocar mais fios nesse efeito e ela vai ficar um pouco mais marcada, mas não vai ficar igual uma shadow, que é totalmente preenchida. É um procedimento muito marcado. Bom, então por que eu escolhi a técnica fia-fio e considero ela a melhor de se trabalhar com micropigmentação? Primeiro, muitas clientes, a maioria, tem medo de realizar um procedimento de micropigmentação. Por quê? Como eu disse, procedimentos que eram feitos antigamente eram muito marcados. Então, por isso, eu acredito que a fia-fio seja melhor e a mais importante, ao meu ver, é o que elas mais buscam. Então, esse é um trabalho que vai deixar a sobrancelha natural e que as pessoas mais
vão procurar, que é um efeito de fia-fio. É um efeito de preencher as falhas, um efeito de valorizar as sobrancelhas, consertar uma com a outra, deixar elas perfeitas, sem deixar um efeito marcado, sem deixar um efeito maquiagem, sem deixar um efeito que você olha para a pessoa e já vê que tem alguma coisa. Não. Você fazendo a fia-fio, você vai ter mais clientes e você vai ter um efeito que as pessoas vão olhar e não vão saber se você fez ou não a sobrancelha. Vai perceber que parece que é a sua sobrancelha. Então, se você gostou do vídeo, clica aqui em gostei. Se não gostou, clica também em não gostei. E coloca aqui o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E comenta aqui embaixo qual técnica de micropigmentação você usa, qual você quer aprender, qual que você gosta mais. Comenta aqui embaixo, deixa eu saber.